Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Mateus capítulo 6, verso 22, a Bíblia diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz em vitória em Cristo Jesus. Ilumina os olhos dos nossos corações, ensina-nos os teus caminhos, em nome de Jesus. Há uma grande palavra na minha vida: metanoia. Eu poderia falar 5 horas sobre esse assunto, eu poderia falar até 10 horas sobre esse assunto. Metanoia é traduzido no nosso texto português por arrependimento. Meta-nous, meta, além, acima, sobre. Hoje se fala do meta-humano, da meta-história, da metafísica. Noia ou nous é o princípio cartesiano de razão. Quando nós falamos de metanoia, nós estamos falando além da mente, além da razão. Quando a Bíblia fala arrependei-vos e crede no Evangelho, a Bíblia está dizendo para você viver além da razão, além do natural, além do palpável, do tangível e do visível, porque o meu justo viverá pela fé, e se retroceder eu não terei prazer nele, porque nós não vivemos por vista, vivemos por fé, levantando o escudo da fé, contra a qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós não podemos lutar na esfera simples dos raciocínios lógicos contra o adversário e contra a batalha que nós estamos enfrentando é a batalha da fé, combatendo o bom combate da fé. Com isso nós devemos transcender além dos limites físicos e naturais. Nós não podemos pensar cartesianamente, matematicamente, de forma sistemática, dentro de pacotes, de caixas, dentro de molduras. Nós precisamos transcender além dos horizontes que se apresentam na nossa superfície. Nós podemos viver uma vida no estilo de Jesus. Ele não tinha um lugar para se reunir. Ele disse: vai e segue uma pessoa com um balde, uma bacia na cabeça, e você vai saber onde é que nós vamos tomar Santa Ceia. Ele não tinha um jumentinho para entrar em Jerusalém, então ele mandou alguém ir lá, desamarrar o jumentinho e trazer. Se alguém perguntar, diga que o mestre está precisando. É a mesma coisa de você dizer: vai ali na concessionária, pega o carro, sai com ele, se alguém perguntar, fala: o mestre está precisando. Jesus tinha um estilo de vida sobrenatural e nos convoca a ter um estilo de vida assim, onde nada é impossível. Para nós cristãos, o impossível é lógico, porque tudo é possível ao que crê. Jesus, no Antigo Testamento, o profeta Isaías diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. A minha matemática não é a sua matemática, assim como os céus são mais altos do que a terra. As minhas contas não são as suas contas, assim como os céus são mais altos do que a terra. Vós, pois, tendes a mente de Cristo. Nós aprendemos a pensar dentro dessa perspectiva lógica, porque nós herdamos a filosofia grega e ela se introjetou, se imiscuiu, se inseriu dentro daquilo que nós chamamos de cristianismo. Por vezes nós tivemos uma invasão pagã através da filosofia grega, dos pais gregos, do gnosticismo, naquilo que foi o helenismo. O helenismo se assenhorou tanto do primeiro século ali, dos fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei, que nós podemos ver isso marcado na vida de um homem, um doutor da lei, chamado Nicodemos. Jesus chega para ele e diz: importa nascer de novo. Ele diz: poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e minha mãe me conceber? Veja como ele pensa dentro de formatos, veja como ele pensa dentro de parâmetros verificáveis, dentro de uma lógica platônica.
Veja que ele está simplesmente influenciado sobre uma filosofia, ele não consegue ter uma fé que transcende. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditavam em espíritos, eles estavam totalmente presos em uma lógica grega, de um mundo material mau e de um mundo espiritual bom, num dualismo, num mundo bipartido, num mundo compartimentalizado. Nós às vezes pensamos como cristãos, mas estamos pensando como pagãos, porque essa ideia de gnosticismo invadiu a nossa cultura, e nós criamos um mundo material ruim e um mundo espiritual bom. Mas no mundo espiritual tem demônios, então obviamente tudo que é espiritual necessariamente não é bom. E o mundo material é bom, porque Deus disse que tudo era muito bom, e alguém pode me dizer, mas o mundo caiu. Mas a ardente expectativa da criação geme e suporta angústias até a revelação dos filhos de Deus, na expectativa de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A intenção de Deus é restaurar toda a criação, e Ele diz que isso vai acontecer com dores de parto, com convulsões, com espasmos daquela que está para dar à luz, porque no útero da velha criação, Deus está criando uma nova criação, e começa com filhos e filhas que Ele está aguardando que se manifestem. Você é a nova criatura de Deus, e tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Aquilo que Ele fez na ressurreição de Jesus, levantando Jesus dentre os mortos, é tudo que Ele quer fazer com todos aqueles que morreram um dia, e com toda a criação que caiu. A criação está em um processo de restauração, de transformação, e nós fazemos parte disso. Deixa eu baixar um pouco então. Nós precisamos entender que a Bíblia é um livro sobrenatural. Jesus está andando no sobrenatural, Ele está andando sobre as águas, Ele está multiplicando pães e peixes, Ele está alimentando multidões. Veja, pastor Mirko, Ele pega 5 pães, 2 peixes, alimenta 5.000 homens, mais mulheres e filhos, e sobram 12 cestos. Depois Ele pega mais peixes, mais pães, e alimentam somente 4.000, e sobram somente 7 cestos. Com mais Ele fez menos, com menos Ele fez mais. Ou melhor, com menos, Ele pegou 7 pães, alguns peixinhos, diz a Bíblia, alimentou 4.000. Ele tinha pego 5 pães e 2 peixes, e tinha alimentado mais, e com mais Ele fez menos. Por quê? Porque Ele quer quebrar a nossa lógica. Ele quer dizer que Ele não precisa de tanto, Ele quer dizer que as suas contas não são as contas dEle. Ele quer dizer que os milagres para Ele são naturais. Não existe um sobrenatural para Deus. Veja o livro de Marcos, eu desafio você a lê-lo hoje à noite. Você vai ver um homem que está andando em milagres, o tempo todo em milagres, andando sobre as águas, ressuscitando mortos, curando enfermos, fazendo milagres. Cada um dos capítulos, você vê alguém quebrando as leis da física newtoniana, dizendo para você, é possível. E você é a mensagem de que é possível. Veja o que ele faz. Ele pega a água e transforma em vinho. E como se não bastasse, ele transforma a vida daquele casal e de todos à volta. Você já fez o cálculo? Quanto que é 2 ou 3 metretas de vinho, daquele melhor vinho que nunca ninguém já tomou, daquele vinho, uma garrafa de vinho, 500 litros daquele vinho? Você fez o cálculo de quanto custaria aquele milagre? Já pensou que o primeiro milagre público de Jesus foi numa festa de casamento e não num leprosário? Já pensou que o primeiro milagre público de Jesus não foi num lugar onde as pessoas estivessem sofrendo e angustiadas? Porque essa é uma visão grega de mundo, de tragédia, de pena, de dor. Ele estava numa festa. Alguém vai fazer, o que Jesus estava fazendo numa festa? Jesus ama festa. No último dia da festa, Ele foi e se levantou e disse, quem tem fome, venha e coma, quem tem sede, venha e beba. Eu sou... E Ele diz tantas coisas sobre quem Ele é. Entenda o que eu quero lhe transmitir hoje? É que aquele vinho transformado, água transformada em vinho, fez alegre não somente a vida de um casal, mas de todos à sua volta. O que Ele tem para nós é uma bênção que vai nos abençoar e vai abençoar todos à nossa volta. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida é aquilo que Ele vai fazer na sua vida para que todos ao seu redor sejam abençoados. É aquilo que Ele quer ser conhecido por toda a eternidade. El Shaddai. Quem é El Shaddai? É o mais que o bastante.
É o criador dos quasares, das supernovas, dos buracos negros. Veja o macrocosmos. Pergunte quem está por detrás disso. Veja as cores, os tons, os sobretons. Imagine a criação. Veja o microcosmos, veja tanta beleza. Dentro de um átomo existe uma cidade industrial miniatura, mais complexa do que uma cidade das mais evoluídas. Como aquilo pode acontecer mediante um acidente? Se você passa numa praia e você vê algumas ondas marcando a areia, você diz, nossa, isso aqui é fruto do acaso. Mas se você passa numa praia e vê um castelo de areia bem construído, você diz, alguém passou por aqui. Nosso universo é criado de uma complexidade. Seu cérebro, seu corpo, a vida, ele é tão complexa que nós temos que dizer, alguém passou por aqui. Alguém esteve por aqui. Um átomo desmistifica e destrói toda a teoria da evolução. Essa pequena partícula, veja se Deus não tem senso de humor. Olhe para a cara do orangotango. Deus é feliz, Ele não é raivoso, angustiado. Deus não é velho porque Ele não reside no tempo. Ele reside na eternidade, a eternidade, Ele é Deus, e tudo se renova na presença dEle e se transforma. A eternidade não é um lugar etéreo, gnóstico, onde você fica sentado numa nuvem tocando harpa por todos os milhares e milhares de anos. Não, a eternidade é um lugar dinâmico, vivo, emocionante, empolgante. Tudo é possível que crê. Mas para isso você precisa mudar a sua mente. Para mudar a sua mente, você precisa mudar a maneira como você enxerga as coisas. Eu tenho tanto a falar. Jesus, sabe, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Há processos escondidos de pensamento. É aquilo que a gente chama da metáfora do iceberg. 95% dos processos de crença, os sistemas de crença estão escondidos, 5% estão à mostra. Muito do que você faz, 90% do que você realiza todo dia, você está no automático. O que é automático? Você aprendeu a fazer algo, absorveu aquilo e você faz. Quantos aqui dirigem e pensam para dirigir? Quantos veem um carro na sua frente e freiam instintivamente? As loiras, quantas aqui? Oh, perdão, a minha esposa é loira. Jesus, tomara que ela não esteja assistindo. Você pensa para passar quantos aqui já fecharam a porta da sua casa e voltaram para ver se estava fechada? Quantos aqui já fecharam a porta do seu carro e voltaram para ver se estava fechada? Estava fechado. Quantos aqui tem pardal? Lá em Brasília tem pardal, aquele radarzinho que multa você e manda uma fotografia para sua casa. Tem uma irmã que viu um bocado de flecha acontecendo, ela achou que estava em Hollywood. Então, quantos aqui já pensaram assim, eu acho que eu fui multado? Quantos aqui? Quantos aqui não foram multados? Por que você não foi multado? Porque você aprendeu, absorveu a seguinte cultura: você freia, quando você sabe que tem um pardal ali, você não pensa mais, está no automático, e você acelera depois dele. É automático, você está no automático. A minha pergunta hoje, em que automático você está? Você sabe como é que você doma um elefante bebê? Você pega um elefante bebê e você amarra ele num tronco forte, sobre uma árvore forte, e ele protesta, porque a natureza dele é selvagem, ele luta, ele grita, e ele briga, e até que ele desiste. Depois de muitos meses, ele desiste. E quando ele desiste, quando ele puxa a perninha, ele diz, estou preso, não dá. Então ele cresce. Agora ele tem um poder para derrubar a árvore. Ele é grande. Agora ele tem o poder para derrubar a floresta. Ele é enorme. Mas agora, quando ele vê que está preso, ele diz, estou preso, não posso. Amigos, a que árvores você está preso? O que prendeu você dentro de um sistema de crenças que lhe fez crer que você não pode avançar do ponto onde você está? Todos nós precisamos de referenciais. Você conhece a história da águia e da galinha? A águia coloca seus ovos em um lugar extremo, e a Bíblia fala sobre isso lá em Levítico. E um caçador um dia subiu, só o homem consegue fazer isso, os leões selvagens não conseguem. É raríssimo você encontrar uma maneira de pegar os ovos de uma águia. Ela faz um negócio tão bem feito que só os homens naturalmente podem fazê-lo.
Então pegou o ovo de uma águia, o caçador subiu, colocou o ovo da águia ali no galinheiro, uma galinha subiu em cima do ovo, a águiazinha nasceu e começou a se comportar como galinha, porque nós somos seres comportamentais. Então nós aprendemos com o ambiente onde nós vivemos, e nós repetimos alguns comportamentos. Então imagine uma águia, que coisa ridícula, fazendo coisa de galinha, no puleiro, comendo coisa que galinha come. Tem muita gente nessas boates, nesses inferninhos, fazendo coisa que galinha faz, mas a natureza deles é de águia. Até que essa águiazinha viu uma águiazona voando. Ela pensou consigo: é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Então ela deu alguns passinhos e abriu suas asas e conquistou os céus, quando ela viu um referencial. É por isso que nós temos que ser modelos de sucesso para todos. É por isso que as pessoas têm que ver que nós rompemos e crescemos e conseguimos, para que elas possam acreditar que é possível. É por isso que Deus quer fazer de você um modelo. Ei, você é uma carta escrita por Deus, você é a mensagem que pode dar certo, você é o testemunho que pode acontecer, você é o milagre do possível, você é o milagre do impossível, você é o testemunho às pessoas, você é a propaganda que Deus tem, você é a melhor propaganda de Deus, você é o marketing de Deus, a sua vida é a publicidade que Deus tem na terra. É por isso que Deus quer que você supere os seus limites, é por isso que Deus quer que você vença, é por isso que Deus quer que você prevaleça, para que isso se torne um testemunho, que é possível vencer, que é possível superar, que é possível ser curado, que é possível ser transformado, que é possível viver em comunidade com vinho novo, transformado de água que não tem cor, não tem sabor, não tem tempero, não tem gosto, em um vinho poderoso, que vai abençoar não somente você e sua família, vai abençoar todos à volta, onde as pessoas vão dizer: não é somente possível ser feliz num casamento, como é possível ser feliz e ser um modelo para todos aqueles que são infelizes. Deus vai te dar um vinho para beber, Deus vai te dar uma bênção que não é só para você, é para você repartir. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha para si e para os outros. Diga: para mim e para os outros. Pedir somente para si é ser egoísta. Deus não quer dar somente para você, Deus quer dar para você e para os outros. Está lá no capítulo 8, 9 de 2 Coríntios: tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Deus quer me dar sempre, tudo, em tudo, ampla suficiência, para que eu seja um abençoador. Deus me abençoa para que eu abençoe, Deus me cura para que eu cure, Deus me prospera para que eu prospere. Tudo que Deus faz para mim é para que eu reparta. Mas há processos escondidos de pensamento. A vida por vezes está no automático. Seus pensamentos às vezes não são seus. Algumas coisas que se passam na sua cabeça não são suas. O seu cérebro não é você. Há blasfêmias na sua mente que não são seus pensamentos. Há críticas sobre você e autossabotagem, sabotagem contra você que não são seus pensamentos. Às vezes você olha no espelho e alguém diz: feio. Não foi você, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, foi alguém. Eu estou brincando, mas é muito sério isso. Às vezes você está pensando coisas que vieram simplesmente emergir dentro de você, e você pensa que são pensamentos pessoais, particulares, mas não são. Esses pensamentos não são seus. A palavra daimônia ou demônio é a palavra seres de informação. A palavra ângelos ou malak, que é anjo, significa mensageiro. Ou seja, esses seres sempre estão trazendo mensagens. E a Bíblia diz: há muitas vozes no mundo, e todas elas têm uma mensagem, um significado. Pergunta: que vozes você está ouvindo? Algumas pessoas oprimidas por sonhos, elas não conseguem fechar a conta do sonho, então elas acordam sentindo, elas correm sem roupa, com alguém com a faca atrás delas, há coisas fechadas, não fechadas dentro de você. Você sonha com pessoas sempre em brigas ou em intrigas ou em conflitos, há sonhos repetidos. Isso é o seu cérebro denunciando o que você não conseguiu concluir ainda. É como se ele estivesse fazendo um scan disk. Entenda, nós precisamos levantar o firewall
na nossa mente, porque por vezes seus pensamentos estão sendo contaminados por muitos vírus. Hoje nós vamos criar uma associação, DST, Demônio Sem Teto. Vamos mandar eles tudo embora e dizer: vocês não têm cabeças de ponte, fortaleza. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofisma e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por quê? Paulo está falando constantemente, e a Bíblia é repleta desses textos. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E se alguma coisa é justa, respeitável e amável, e que tem boa fama, e que há virtude, e que há louvor, isso ocupe os vossos pensamentos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes faça a Deus conhecidas as vossas orações, as vossas petições, pelas súplicas e ações de graças. A Bíblia é um livro que está falando sobre uma batalha que acontece no campo germinal de todas as possibilidades, sua mente. E é por isso que Jesus está falando metanous. Tenha uma mente transcendente, creia além dos seus limites, além das suas possibilidades, creia além do natural, do físico, do tangível. Não seja um Nicodemos. Olha a maneira cartesiana dele pensar: posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Como? Ele pensa em formatos. Nós fomos ensinados isso, nosso sistema educacional faz isso. Nós não temos a capacidade de ir além daquilo que se nos mostra à superfície. Por quê? Porque são as lentes da vida, são os óculos que nós usamos. E se os seus óculos estão rachados, tudo à sua volta estará rachado. É a história daquela mulher que estava limpando a vidraça na casa dela. E ela via do outro lado tudo que estava sujo. A vidraça da vizinha sempre estava suja. E ela dizia: por que aquela mulher não limpa aquela vidraça? A vidraça dela estava sempre suja, mas ela nunca tinha limpado a vidraça dela daquele lado. E quando ela foi limpar a vidraça dela daquele lado, ela percebeu que a vidraça da vizinha estava limpa, a dela é que estava suja. Se os seus óculos estão cheios de catarro, tudo para você é catarrento. Ai, ai, ai. Você não julga as pessoas por aquilo que elas são, você julga as pessoas por aquilo que você é. Eu tirei uma foto com um senador que é um pouco marxista, lá em Brasília. Eu preguei para ele, depois de 2 horas de conversa, ele disse: para a igreja desse pastor até que eu iria. Mas eu coloquei na internet, numa rede, e o pessoal começou a bater em mim até, porque eu tirei uma foto com um senador marxista. E muita gente me criticando por conta disso. Eu não respondo, normalmente eu nem leio. Se você fizer uma crítica para mim na internet, normalmente eu não vou saber quem foi. Eu aprendi a não alimentar minha mente com isso. Minha mente é o meu tesouro, eu não posso permitir que uma serpente entre no meu jardim. Mas aquela mensagem me chamou a atenção e eu respondi. E eu respondi assim: quando você me vê do lado de um senador, de um político, e você acredita que estando do lado dele, ele vai me influenciar muito mais a mim do que eu a ele, você não está me vendo, você está vendo você, se você estivesse no meu lugar. Eu tenho tanto para falar. Quantos querem ficar comigo até meia-noite? Ô irmão, fica você, primeira vez que eu venho, imagine se eu faço isso. Eu gosto de uma coisa chamada neuroplasticidade. Seu cérebro não é um músculo, mas ele opera como um músculo. Eu estou escrevendo um livro agora sobre isso, estou estudando tudo sobre o cérebro, estou fazendo curso de neurociência, essas coisas todas, neurobusiness e etc. Seu cérebro é uma coisa excepcional, é uma coisa extraordinária. Ele, apesar de não ser um músculo, ele pode crescer ou ele pode diminuir naquilo que a gente chama de conexão sináptica. Existem bilhões, trilhões de conexões entre os neurônios. Não é simplesmente ter neurônios, é ter caminhos por onde eles fluem. Se você tem pensamentos de amargura, de ódio, de inveja, seu cérebro ele murcha, ele trava.
Se você começa a ter inspirações, ativações, um ambiente como esse, uma atmosfera de adoração, de fé, seu cérebro se abre e você começa a fluir, ele começa a se expandir. Então, quando você tem pensamentos ruins, ele te recompensa quimicamente, ele te intoxica, seu corpo começa a ser intoxicado quimicamente. Quando você tem pensamentos geniais, pensamentos livres, o seu cérebro te recompensa com dopamina. Ele te dá alegria, celebração. Ele nos recompensa se a história é verdadeira ou não. Se você inventa uma história e acredita nela, seu cérebro acredita nela. É por isso que pessoas ficam depressivas. Elas ficam depressivas sem razão, sem motivo, ou então por um motivo mínimo, porque o cansaço faz os problemas crescerem. Olhos cansados sempre enxergam mal. Então a pessoa começa a inventar 1 bilhão de possibilidades. É como alguém disse, um provérbio romano: um covarde sempre morre 1000 vezes. De todas as formas, de todos os jeitos, porque você começa a dar ouvidos a esses daimônias, a esses seres de informação que plantam ideias na sua cabeça e tentam te fazer crer, sabotando o seu sistema de crenças. Eu falei sobre entrar no automático. Quantos aqui não estão no automático da doença, pensando em como vão morrer? Quantos aqui não estão no automático da amargura, pensando até como é que vai ser o enterro e quem vai estar lá? Eles vão me pagar naquele dia, eles vão ver o morto naquele caixão. Isso é doentio, isso é patológico. Mude seu sistema de crença. A primeira palavra que Jesus diz é metanoia. Quando vocês saírem por aí pregando o evangelho do reino de Deus, diga para ele: metanoia, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de refletir, ressignifique as experiências da sua vida. Se você inventa uma história ruim, seu cérebro acredita nela, ele reage quimicamente e te envenena, e daí você adoece. Adoece por quê? Por causa de fantasmas, assombrações, monstros submersos que aparecem nos seus sonhos. Simplesmente quando você está desacordado, muitos desses monstros acordam, e você sai por aí dizendo que sonhou com fulano e com Beltrano, mas fruto de muitas opressões que você está sofrendo e está querendo oprimir os outros, porque a miséria nunca quer ficar sozinha. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. Sabe quando o cara ganha um golpe de estado em si mesmo? É Saul. Saul temia que fosse traído e que as pessoas se levantassem contra ele. Ele tinha um homem mais honesto e mais fiel do lado dele, Davi. Nunca iria traí-lo, nunca iria matá-lo, mas ele assombrou-se, ele se levantou, ele ficou enciumado. É como aquelas pessoas, aquele marido que quer segurar a esposa e fazer dela uma marionete, ou a esposa que quer segurar aquilo de maneira que se torna areia e sai pelas próprias mãos, pela manipulação e pelo controle e pela feitiçaria. Porque aquilo que você teme, por vezes você faz com as suas próprias mãos acontecer. Porque você é o maior patrocinador. Saul deu um golpe de estado em si mesmo, e por fim ele se matou. Por quê? Porque ele estava adoecido pelos seus fantasmas. Dê um novo significado à sua história. E eu tinha tanto para falar. Se os seus óculos estão arranhados, tudo à sua volta é arranhado. A vida é uma questão de ponto de vista, de perspectiva, de visão, de olhar. Ninguém vê com os olhos, você vê com o córtex visual. É onde você processa, é onde você decodifica, e dessas informações, desses bits, você faz imagens, sons, gostos, cheiros, tatos, sentimentos. Todo mundo olha para Golias e fala: olha lá o pezão dele, olha lá a mãozona dele, olha lá a espadona dele, olha lá o escudão dele, Davi, olha lá a tostona dele. Por que Davi vê o sujeito diferente? Porque todo mundo vê o sujeito que tem medo, e Davi olha para ele e fala: quem é esse incircunciso? Ele está sem aliança com Deus, ele está desprotegido. Por que alguém tem um outro olhar? Porque Deus levanta Moisés para libertar o povo e não outra pessoa. Porque Moisés era um príncipe, ele foi criado para ser um príncipe, ele tinha uma mentalidade de príncipe.
Por que o povo morre dentro do deserto? Morre no deserto e não entra na terra? Porque eles tinham uma mentalidade de escravo, eles se viam e pensavam como escravos. Eles entram lá em Números capítulo 13, e no verso 33 eles dizem: olha, nós não podemos entrar na terra, porque o povo naquela terra são gigantes, aos nossos olhos nós somos como gafanhotos, e aos olhos deles também nós somos gafanhotos, eles nos veem como gafanhotos. Amigo, às vezes você não é aquilo que você pensa que é, nem aquilo que os outros estão pensando que você é. Às vezes você acaba se tornando aquilo que você está pensando que os outros estão pensando que você é. Diga isso para o irmão do lado. Quem disse para eles que os gigantes estavam pensando aquilo deles? Eles se viam como gafanhotos. E quando eu me vejo como um miserável, um impotente, eu acho como um impotente. Quando eu me rejeito, eu mando mensagem para as pessoas me rejeitarem. Ei, me rejeite porque eu me rejeito. Ei, eu não me amo, então não me ame. Você nunca pode permitir, você nunca vai permitir que as pessoas te amem mais do que você se ama. E quando você não acredita, quando as pessoas começam a te amar mais do que você se ama, você cria um caso para terminar o relacionamento, porque você vai pensar: o dia que ela descobrir quem eu sou de fato, ela não vai me amar mais. Então você começa a se sabotar. Mas acredite, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, você não sabe o que tem dentro de mim. Amiga, eu respondi para ela: se eu olhar para dentro, e dentro de você eu vou ver os tesouros que Deus colocou dentro de você, as riquezas que Ele plantou que ainda não acordaram. É isso que o Pai Celestial te fez, uma pessoa, segundo a Bíblia, formada de maneira assombrosamente maravilhosa, entretecida como nas profundezas da terra, modelada pelas próprias mãos de Deus. Você não é um clone, você não é uma xerox, você não é uma cópia, você é uma obra-prima de Deus, você é a poesia de Deus. Não existe ninguém igual a você. Quando Deus fez você, Ele quebrou a forma. Não existe ninguém igual a você. É o princípio da raridade. Você sabe por que algo é caro? Porque é raro. Uma pedra preciosa é cara, porque ela é rara. Você não é somente raro, você é único. Não existe ninguém como você, e isso é que te faz especial. Pare de se comparar com os outros, porque a sua especialidade, a sua beleza, o seu valor não está naquilo que você se parece com os outros, mas naquilo que você é diferente. Eu acho que essa é uma boa palavra. Mas nós estamos programados. Pergunta para a pessoa do seu lado: para que você foi programado? Tem gente que foi programado assim: ó, quando eu quebrar e ficar endividado, para quem que eu vou pedir dinheiro emprestado? Às vezes o diabo enfia a cabeça da pessoa no fosso, ela fica se imaginando com imagens, com ideias, imaginação. Jesus disse: olha, se você olhar para aquele monte e dizer: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará. Olha, qual é a lógica de dizer para um monte: ergue-te e lança-te ao mar? Veja essa metáfora. Jesus está querendo lhe ensinar a pensar transcendentemente, além da razão, metanous, além da mente, além da superfície, além dos fatos naturais, além do seu salário que você ganha. Deus pode multiplicar recursos. Eu sei o que é isso. Eu não vivo segundo o nosso schedule financeiro. Eu vivo segundo os milagres de Deus. Nós estamos em missões, pregando o evangelho no Brasil, no mundo inteiro. Pergunta como a gente faz isso. Às vezes eu prefiro nem pensar como a gente faz isso. É Pedro andando sobre as águas. Pedro está andando sobre as águas, até que ele falou: ih, não é possível. Bum! A Bíblia diz que ele olhou para o vento e falou: ih, que é isso? Você anda sobre as águas até que você pensa naturalmente, e o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Há 3 tipos de homens na Bíblia: o sárquico, que é o carnal, movidos por instintos; o natural, movido pela razão, o cabeção, lógico; e o pneumata, o espiritual. Não é Australopithecus, Erectus, Pequim, Java e todas essas aberrações. É 3. O carnal, movido por instintos; o racional, movido pela pura razão; e o espiritual, que discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. E às vezes você fala assim: eu senti um cheiro, não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa ali.
Você percebe, você vê além da subjetividade que as coisas, você vê na atmosfera, e a atmosfera é tudo, né? Se você quiser mudar algo fora de você, primeiro você tem que mudar dentro de você. Nós estamos numa nova aliança, pastor. Nós pregamos muito tempo como sair do deserto. Essa é uma mensagem boa para o passado. Hoje a gente não quer mais pregar como sair do deserto. Eu não quero sair do deserto. Você é louco. Não, eu estou dizendo para você que tudo à minha volta vai florescer. Porque a nova mensagem é essa: eu não sou circunstanciado, eu sou circunstanciador. Eu não sou contingenciado, eu sou contingenciador. Eu não sou condicionado, eu sou condicionador. Eu não sou termômetro, eu sou termostato. Eu não chego na temperatura e simplesmente me acomodo a ela, eu mudo a temperatura. Tudo à minha volta se transforma. Você pegou esse lugar, essa igreja, o que ela era há 7 anos atrás, você está mudando o mundo, e esse é o poder que Deus nos deu. Deus está dizendo: eu estou pregando uma mensagem nova, eu estou fazendo uma coisa nova que está se colocando à luz. Vocês viram, eu tirei vocês do deserto e fiz vocês entrar numa terra. Agora eu estou dizendo para vocês que o ermo exultará, o deserto florescerá. Eu estou colocando caminhos no deserto e rios no ermo. Tudo à sua volta vai florescer. Quando a sua atmosfera interna muda, tudo ao seu redor muda. Quando você é próspero dentro, você é próspero fora. Não queira mudar as circunstâncias fora de você, enquanto não mudar dentro de você. Tem alguém comigo aqui hoje? Vocês me aguentam mais 5 minutos ainda? Quantos me dão 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Porque você não vê, você filtra, você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. Ressignifique. Ressignifique. Qualquer coisa que aconteceu na sua vida pode cooperar para o seu bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Então pense em algo ruim que aconteceu e comece a rir. Vai se tornar uma bênção, vai virar algo positivo. Aquilo que é contra você vai se tornar por você. Ei, eu acho que você não entendeu. Aquilo que contra você é hoje vai se tornar em seu favor daqui a pouco. Ei, espere um momento. Quanto tempo Deus precisa para fazer um milagre? Quanto tempo Deus precisa para mudar toda a sua vida? 1 minuto? 1 segundo? Não. Quando você pensar que as coisas estão difíceis demais, vamos lá? Isso é um ato profético. Os daimônios vão saber, você está virando o jogo. Você não vai aceitar esses pensamentos mais na sua mente. Quando você sonhar com aqueles sonhos perturbadores e pesadelos que você tem, você vai dizer: eu devo ser uma pessoa muito perigosa, o diabo está querendo me atormentar desse jeito. Eu sou uma pessoa muito perigosa. Deus está à procura de pessoas que estão prontas para suportar o peso da sua bênção. Ei, amigo, Deus tem uma bênção pesada para você. Quantos querem uma bênção pesada? Pesada, pesada, pesada? Mas para você suportar uma bênção pesada, você tem que ter pressão interna. O que é pressurização? É quando você sobe numa aeronave, num avião, você tem uma pressão interna para suportar a pressão externa. Quando você desce num traje de mergulho fundo do oceano, você tem um traje que vai manter uma pressão para você suportar aquela pressão, porque a cada 1000 metros você tem 1 tonelada nas costas. Então você precisa de pressão interna para suportar a pressão externa. Você está hoje sob pressão, é porque Deus está fazendo você se acomodar a um novo nível, a um novo horizonte, leva-se tempo para se acomodar a essa pressão, mas quando você acostuma, esse é o seu estado, esse é o seu lugar, essa é a sua zona de convergência. Eu vou terminar, eu teria muito mais para falar, mas eu vou terminar com isso. Lá na igreja, quando eu falo eu vou terminar, o pessoal faz assim, e o tecladista sempre sobe correndo quando eu falo que eu vou terminar. Eu falei sobre ressignificar, e eu quero falar uma outra linguagem nossa na comunidade das nações, que é convergência. Diga comigo: convergência. O que é convergência? Convergência pode se resumir em 2 frases: é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Convergência é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Mark Twain disse: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa.
Ei, quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Porque você fica energizado. Você já se sentiu num lugar assim que você é o leão da selva? Você já se sentiu num lugar assim que você é o tubarão no mar? Assim, você já entrou num lugar onde você é a águia no céu, voando, imbatível? É Davi, no campo de batalha, com a espada na mão, em cima do cavalo, com os valentes, adrenalina mil. Aí nos dias que os reis saem para a guerra, Davi está lá na frente da guerra com a espada matando todos os inimigos. Não, ele está no palácio de pijama assistindo Netflix. Diz a Bíblia, no dia que os reis saíram para a guerra, Davi ficou no palácio. Entenda, ele estava mais protegido na frente da batalha, contra os inimigos, com a espada na mão, do que dentro do palácio. Porque dentro do palácio ele viu uma mulher nua, tomando banho, e ali começou toda a sua tragédia. Na sua zona de convergência, você pode dar o seu máximo, você é o seu melhor. Você descobre coisas sobre você que você não sabia. Acredite, há um lugar que você pode dar o seu melhor, há um ambiente, uma atmosfera de que você é imbatível, é invencível. Por quê? Porque é o seu elemento, é onde Deus te criou para estar, é ali que você funciona. E o tecladista não subiu. Sabe, diz que o pastor foi aconselhar um rapaz, a mãe do rapaz chegou. O pastor fala: aconselha meu filho, ele tem uma perversão, ele tem problemas sexuais terríveis. Você pode atendê-lo no gabinete? Posso? Sim, vou atendê-lo. Então o pastor pegou um quadro, um giz, desenhou um quadrado e perguntou: o que você vê aqui, rapaz? Ele disse: eu vejo duas pessoas fazendo sexo debaixo de uma coberta. Então ele apagou e fez um círculo. O que você vê aqui? Eu vejo duas pessoas fazendo sexo sob o sol. O pastor apagou, fez um triângulo. O que você vê aqui? Eu vejo duas pessoas fazendo sexo numa cabana. É, rapaz, você realmente tem problemas sérios sexuais. Problemas sexuais tem o senhor. Como é que o senhor fica escrevendo e desenhando essas perversidades na minha frente? O senhor é um maníaco, pervertido. O senhor é louco. O senhor é um obsessivo. Sabe, amigos, nós precisamos recondicionar. Talvez a palavra não seja mais essa. Seria transformar nossos pensamentos, a maneira de pensar. Isso é um processo longo que exige muito treino. O importante de tudo é que nós já começamos. Eu realmente creio que a palavra de Deus é o nosso remédio. Quando nós estamos cheios da palavra e sob pressão, o que sai da gente? Palavra. Quando você, como Paulo diz em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Ou Josué 1,8, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Ou Salmo número 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não secam e não murcham. Os ímpios, porém, não são assim. Quando eu descubro para o que eu nasci e o que eu fui feito para ser,
eu começo a criar uma atmosfera ao meu redor, um ecossistema que muda tudo ao meu redor. Eu vou terminar falando para você sobre a inteligência emocional de Jesus, como ele, se eu fosse ler a Bíblia, eu me converteria de novo, somente vendo as respostas de Jesus que ele dá para cada pessoa. Jesus é preciso. Veja aquela mulher adúltera, apanhada em adultério. Depois que ele manda todo mundo embora, dizendo: atira a primeira pedra quem não tem nenhum pecado, e ele fica sozinho com ela, ele diz para ela assim: Senhora, onde estão os teus acusadores? Nós não vemos isso no vernáculo. O texto nosso, traduzido pela João Ferreira de Almeida, não mostra para nós a intensidade com que Jesus trata aquela mulher com respeito e com honra. Ele a trata de uma maneira tão extraordinária. Aquela mulher nunca mais vai voltar para aquela vida, porque ela viu nos olhos de Jesus o retrato que ela queria ver de si mesma. Senhora, é o termo que ele usaria somente para falar com a sua mãe. Senhora, onde estão os teus acusadores? Ou o leproso que chega para ele e diz: se quiseres, tu podes me limpar. Acredite, ele acreditava que Deus era todo poderoso, ele acreditava que Jesus podia. Há muitos de nós que acreditam que Deus pode, mas nós não temos certeza se Deus quer. Deus me trouxe lá de Brasília para te dizer o seguinte: eu posso e eu quero. E o que Jesus fez? Jesus não somente disse: vai, a tua fé te curou. Ele o tocou. Imagina um leproso, anos e anos sem um toque, sem um abraço, sem um aperto de mão. Alguém que ficava segregado, sob quarentena a vida inteira, recebe um toque. A inteligência emocional de Jesus é algo tão estupendo, porque ele chama um tal de Zaqueu. Na verdade ele passa, e Zaqueu está em cima da árvore, ele já sabe que Zaqueu está ali: eu vou comer na tua casa hoje. Os fariseus e saduceus disseram: como é que ele vai comer na casa desse sem vergonha? É a mesma coisa que você falar assim: o JB está comendo lá com aquele cara da Lava Jato hoje. O que ele está fazendo com aquele cara? Aí Jesus chega lá, come, bebe, brinca, sorri. Jesus não era esse cara monstrengo que alguns pintam. Alguém aqui pensa que criança quer estar perto de gente mal-humorada? As crianças amavam estar perto de Jesus. As mulheres, se não, ninguém amou tanto as mulheres como Jesus. Jesus ensinava as mulheres o que era uma coisa proibida. Jesus amou as mulheres. Jesus elevou o status. Na verdade, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. Por quê? Porque a notícia tinha que correr rápido. Homens e mulheres são muito diferentes, acredite. A minha filha, as minhas duas, eu luto pelas mulheres. Para mim, esse desafio de empoderar mulheres é um dos grandes desafios da minha vida. Eu luto por causa própria. Eu tenho 4 mulheres lá em casa. Eu tenho uma esposa, 2 filhas e uma adotada. Então eu luto por elas, por causa própria. Mas elas são bem diferentes de nós homens. Por exemplo, elas chegam uma para a outra e dizem: vamos no banheiro comigo. E elas entram desconhecidas e saem amigas. Fazem célula, grupo pequeno, terapia, cura interior. Agora imagina, eu chego: pastor, vamos no banheiro comigo ali. Acabou a amizade, irmão. Perceba um homem quando entra no banheiro que tem um ali. Quando ele vê o outro, ele já vai para o outro canto assim. As mulheres não, elas se abraçam, se tocam. Quando um homem começa a te tocar demais, irmão, assim, aí você fala assim: o que está acontecendo, né?
elas têm uma coisa aqui no cérebro delas muito mais avançado que a gente. Essa área dela aqui, da fala, é muito mais avançada. É o cara que falou assim: eu estou há 6 meses sem falar com minha esposa porque eu não quero interrompê-la. 2 mulheres foram presas pelo mesmo crime, ficaram 30 anos presas na mesma cela, 30 anos presas. No dia que elas saíram, uma foi para um lado, a outra foi para o outro, e uma disse: ei, depois a gente termina aquele assunto. Irmão, as mulheres são mais desenvolvidas do que os homens, na pele elas têm muito mais sensores, por isso que bater numa mulher é uma coisa ridícula. Elas são muito mais sensíveis, muito mais sensíveis. Elas têm um olfato muito mais sensível para sentir os feromônios, a testosterona, e elas sabem. Mulheres são seres extraordinários. Ninguém foi tão oprimido na história como as mulheres. Mas eu quero lhe informar, quem gostar ou não, que esse é o tempo do empoderamento feminino para os séculos. Se nós chegamos até aqui reduzindo as mulheres, como foi reduzido o ministério delas, o que nós vamos alcançar quando as mulheres se erguerem? Então Jesus vai na casa de Zaqueu, e ele não fala nada para Zaqueu. Ele olha para Zaqueu, trata Zaqueu tão bem. Sabe quando você trata alguém tão bem, sabendo que ele é um mala? E Zaqueu olha para ele: quando é que ele vai me confrontar? Quando é que ele vai me exortar? Quando esse homem vai falar alguma coisa comigo? Jesus não fala nada, e ele não aguenta mais. Ele fala assim: não dá mais. Levantou e disse: ei, o que eu roubei vou devolver 4 vezes, e metade do que eu tenho vai ser dado para os pobres. Você sabe quando a graça entra? O jovem rico estava baseado na lei, e ele não deu 1 centavo para os pobres, não vendeu nada. Capítulo antes, pela graça, um pecador sem vergonha pegou o que tinha e depositou aos pés de Jesus, sem uma palavra de confronto. Nós temos que entender uma coisa sobre nós, e com isso eu termino. Nós não somos pecadores tentando ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Quando eu descubro quem eu sou, eu nunca mais vou fazer as coisas que eu fazia. Quando eu sei quem eu sou, eu vou agir de conformidade com aquilo que eu sou. E a Bíblia me chama de santo, uma nova criatura. E a minha nova natureza não combina com o erro, não combina com a mentira. Por isso eu estou no automático para ser santo. Eu estou no automático para resistir o pecado. Eu estou no automático da vitória. Eu estou no automático para vencer meus inimigos. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem, e eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fé Church, porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.